Agora a gente fala do Remo. O ge.globo.br/PA perguntou aos internautas se o técnico Ricardo Catalá deveria retornar ao Remo em 2024. Sim ou não? A gente confere agora o resultado. Para mais de 78%, a maioria absoluta votou pela permanência de Ricardo Catalá para a próxima temporada. Cerca de 21%, quase 22%, foram contra. Muito obrigado a todos que participaram da nossa enquete. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do Clube do Remo, Fábio Bente. Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite. Carlos Ferreira está aqui conosco também para participar dessa entrevista. Bom, Fábio, eu acho que agora o momento de reorganização do Clube do Remo, encerrando a temporada, mas pensando para 2024. Qual o balanço que você faz do clube? Qual é o momento aqui do Remo e como você vê essa gestão da equipe e também do clube? Primeiro, agradecer o convite, dizer que é muito importante a gente chegar na casa do torcedor e poder ter essa comunicação direta. Bom, primeiro, eu gostaria de ter recebido o clube como eu vou entregar para o próximo presidente. Entendo que quando a gente assumiu, o torcedor vai lembrar, o Clube do Remo devia ali 7 meses de salário atrasado para os seus funcionários, não tinham de jogar, não tinham de treinar, estava com uma dívida tida como impagável na Justiça do Trabalho e agora a gente está finalizando ela. Deve ter uma cerimônia, inclusive, para isso, de fechamento dessa dívida, graças a esse trabalho que foi feito nesses 5 anos. Reabrimos o Bainão, compramos um CT, estamos investindo no CT, já temos um gramado bom em condição de treino e estamos fazendo um gramado dos mesmos padrões do Bainão, com drenagem, irrigação, etc., para entregar até o final do mandato, fruto de articulação e parceria. Em paralelo, montamos o NASP, que é referência para o norte e nordeste do país. Várias equipes vêm aqui, inclusive, para entender como é a lógica do NASP. Alguns atletas já vêm, inclusive, se tratar aqui. Em paralelo, com esse pagamento dessas dívidas todas e da investimento em estrutura, nós fizemos também um processo interno muito forte de resgate da credibilidade do clube. Porque para contratar para o Remo era muito difícil. O camarada já vinha sabendo que ele ia terminar o ano com 2, 3 meses de salário atrasado. Isso era normalizado por alguns gestores anteriores do Clube do Remo. Então eu entendo que naquele momento a gente precisava resgatar. E hoje não é difícil a gente conseguir montar bons times. Então eu acho que o próximo presidente que vier, ele vai ter nas suas mãos a condição de iniciar primeiro ano com um dinheiro razoável em caixa, de 4 a 5 milhões, oriundos desses valores que eram bloqueados antes pela Justiça do Trabalho, e que vão entrar ali com patrocínio da transmissão do Campeonato Paraense, dos patrocinadores oficiais do campeonato, das cotas da Copa do Brasil, enfim, aquele dinheiro que toda vez que o Remo avançava de fase ia para a Justiça, ao invés de vir para os cofres do clube, vai vir agora para o clube e vai ter uma condição muito maior de investimento. Então, a probabilidade de ter mais resultado esportivo é muito grande. Não que a gente não tenha tido, gostaria de ter tido muito mais, mas ainda assim a gente chegou nesse período em 7 finais, ganhou 3 títulos, conseguiu um acesso. Não foi o futebol que eu gostaria de ter deixado em termos de resultado para o torcedor, mas foi muito mais que se conquistou, inclusive, nos últimos anos. Você falou que o próximo presidente vai receber o clube, então você confirma que você não será candidato na próxima eleição do clube, e ao mesmo tempo já fica mais difícil de você fazer qualquer movimento pensando na temporada 2024, Primeiro, explique para o torcedor o porquê que o Fábio não vem mais ou não pode ser candidato a presidente do clube. Eu até posso. O estatuto foi alterado no decorrer do meu primeiro mandato e aprovado um mandato de 3 anos. Esse mandato de 3 anos, que eu estou no meu primeiro, é permitido uma reeleição. Antigamente era 2 anos com reeleições ilimitadas. Só que a gente já vem aí, vou completar 5 anos, eu acho que é hora por questões pessoais, de se afastar um pouco da diretoria, mas não vou me afastar do clube. O clube é o amor, um do grande amor da minha vida e eu vou continuar torcendo e participando, devo me candidatar a uma vaga no Conselho Deliberativo do clube para continuar contribuindo e colaborando. Mas a gente vai lançar um grupo, uma chapa para manter essas conquistas. Eu acho que o torcedor associado ao clube tem que ter em mente é que a gente não pode retroceder, é daqui para frente. Acho que o Clube do Remo ainda tem muito o que avançar. Acho que essa gestão que vai assumir vai receber um Clube do Remo muito mais preparado para conseguir esses avanços, mas entendo que acreditar em sonhos mirabolantes nesse momento podem trazer uma consequência drástica. Senão, a gente vê no passado, Teve candidato a presidente do Remo na década passada que prometeu um Remo de primeira e entregou o clube sem divisão. Então, sonhos mirabolantes, promessas mirabolantes, elas devem ser olhadas com desconfiança. Porque todo mundo que está se colocando aí como candidato já teve em algum momento alguma gestão. Então,
aconselho o torcedor a olhar o passado do cidadão e verificar o que é que ele fez quando ele esteve em alguma diretoria. Presidente, inegável que nos 5 anos de trabalho você fez um serviço estruturante, física e organizacionalmente do Remo, um resgate de credibilidade. Então, foi um trabalho muito bem sucedido nesses aspectos. Mas você pode concordar que o futebol não traduziu esse avanço, né? Tanto que você recebeu o Remo e está entregando onde recebeu, com uma passagem rápida ali pela Série B. O que você acha que foi determinante para não ter esse mesmo sucesso no futebol? Eu acho que a gente teve que dividir nossas atenções nesses 4 anos e pouco aí de gestão, né? Vou completar 5 no final do ano. A gente teve que dividir as atenções entre o futebol e essa reestruturação, seja ela financeira, seja ela das dívidas trabalhistas, quanto da estrutura do próprio clube. Então isso tomou muito tempo, né? A gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então algumas coisas acabaram tendo brecha. Por exemplo, eu acho que uma missão para o próximo presidente é montar uma estrutura de análise de desempenho, de análise de mercado mais robusta. Hoje nós temos ali 2 profissionais, assinatura dos principais sistemas de informação nessa área e alguns equipamentos, mas eu acho que a gente precisa ter uma coisa mais robusta para tentar minimizar algumas contratações que foram infrutíferas. Acho, e a gente já está fazendo isso, que esse investimento, por exemplo, na formação dos nossos atletas da base, para que eles possam ser aproveitados, ele tem que ser intensificado. Mas isso não é um fruto que tu colhe rápido, né? Tem um ditado que quem planta... eu esqueci a fruta, mas enfim, que não colhe a fruta. Então, eu costumo dizer que quem planta pepino não colhe tomate. Colhe tomate. Não, mas eu digo que é o tempo de a fruta dar, entre ela ser plantada e ela dar, que demora alguns anos. Então, quando a gente comprou o CT, quando a gente começou a trabalhar com os jovens lá, com a preparação nutricional, com a preparação física adequada, com acompanhamento de fisiologia, a gente não vai conseguir aproveitar esse garoto imediatamente no time profissional, porque ele jogou pouco. Até ano passado, um atleta nosso da base subia profissional, tendo jogado uma média de 10 jogos por ano. É um cenário que até está mudando agora. Está mudando com essas novas competições que a federação criou na Copa Pará e com a busca que o clube tem tendo, tanto nessa preparação nutricional, física, psicológica, nós temos um acompanhamento, né? E principalmente botando o jogador, o garoto para jogar efetivamente. Nós já estamos tendo resultado nisso. Das últimas 7 competições da federação, nós fomos campeões em 6 e fomos vice em 1. Então, isso mostra que o investimento está acontecendo. Agora, esse garoto vai estar pronto já para esse ano? Não. Porque quando tu lança um garoto, André, se ele vai mal, ele é mais criticado do que o importado que chegou de fora. Então, tem que ter, inclusive, esse cuidado de não lançar de qualquer jeito. Vamos falar do profissional, então, agora. A gente viu o Remo num início de temporada fantástico, né, com a comissão técnica do Marcelo Cabo, mas começou o Campeonato Brasileiro, o Remo teve 4 derrotas seguidas, não conseguiu o Campeonato Paraense. O que aconteceu ali, Fábio, que mudou o rumo da equipe do Remo, que vinha fazendo um início de temporada fantástico? É uma pergunta que a gente já se fez algumas vezes no decorrer desse processo. Você mesmo disse, nossos 9 primeiros jogos foram 9 vitórias. Tivemos exibições fantásticas, inclusive uma disputa contra o Corinthians que a gente poderia tranquilamente ter passado ali, principalmente pelo primeiro jogo, que poderia ter um resultado mais dilatado. Chegou um momento de transição de competições, havia necessidade de reforços e a gente não conseguiu ali naquele momento chegar num consenso da comissão técnica nos nomes que estavam sendo apresentados como possíveis para a gente. Então, eles queriam algo de mais qualidade e esses de mais qualidade não toparam naquele momento vir. E aí ficou nessa indefinição. E aí a gente demorou para reforçar o elenco, tivemos uma sequência pesada de jogos sequenciais, né? Porque o Campeonato Paraense atrasou, como todo mundo sabe, por problemas judiciais, entre outras coisas, e a gente teve que sobrecarregar os atletas que estavam aí, alguns caíram de rendimento individual, e acho que essa conjunção de coisas, ela gerou um desgaste físico, mental, emocional dos atletas que culminou nas 4 derrotas seguidas ali. Em paralelo, havia um sentimento que alguns jogadores tinham meio que relaxado, achando que a qualquer momento podiam definir a partida, e isso não acontece no futebol, né? Principalmente numa Série C, se não houver essa entrega, essa dedicação permanente, o resultado não vem. Ali naquele momento a gente optou por trocar, e na troca, acho que o Catalá conseguiu corrigir isso que a gente está colocando, e mesmo sem grandes reforços, porque não houve depois da chegada dele nenhum grande reforço, houveram alguns jogadores que somaram nesse processo, mas não houve nenhum grande reforço, mas mesmo sem grande reforço a gente conseguiu o resultado
de um percentual que daria para a gente estar no G4 se ele tivesse chegado no início do campeonato. O nosso torcedor tem participação também? A gente está com um tempinho já estourando, Fábio, temos pouquinho mais de 1 minuto e meio, né? O Pedrão do América, Fábio, gostaria de saber o critério que a direção do Remo usa para certas contratações no setor de futebol profissional do clube. Infelizmente, este ano foi caótico, é a mensagem do Pedrão aí. O que a gente consegue responder rapidamente para ele? Se ele fosse específico, eu poderia dizer do jogador, mas, por exemplo, nós tivemos contratações que deram muito certo. O Pablo Roberto, inclusive, foi vendido para o exterior, ganhamos um bom dinheiro. O Pedro Vitor vinha muito bem, infelizmente se machucou. O Muriqui teve um bom desempenho, foi o nosso principal artilheiro no ano, entre outros nomes que deram certo, né? Uma questão que eu não posso deixar de pontuar aqui. Eu sei que amanhã haverá uma reunião dos presidentes do Remo, né? O senhor, presidente do Conselho Diretor, mas o presidente do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, tema antecipação das eleições. Como é que está essa questão? Olha, existe algumas situações que podem acontecer para isso, mas eu entendo que a gente não pode atropelar o estatuto do clube. O estatuto prevê um prazo mínimo para a publicação do edital. Se for publicado o edital e a eleição for menos do que esse prazo, qualquer torcedor do clube, qualquer associado pode entrar na justiça e anular o processo. E a gente já teve anos anteriores a mim esses atropelos e isso gerou uma consequência. Você vai lembrar de 2014, eleição anulada, nova eleição marcada, 2016 a mesma coisa e uma série de outras situações que aconteceram que eu acho que a gente tem que evitar. A gente tem que ser legalista, acho que pode antecipar, não vejo nenhum problema drástico nisso, mas desde que esteja dentro do período previsto no estatuto e mais do que isso. Algumas coisas do futebol já podem ser antecipadas. Por exemplo, o Ricardo Catalá já foi manifestado pelos possíveis pré-candidatos que tem interesse de ficar com ele. Eu já iniciei a tratativa no Condel para que o Condel possa aprovar a assinatura desse contrato para o Ricardo para o ano que vem. Então, a gente já pode definir o treinador antes até da eleição. Fábio, eu tenho 5 segundos para devolver. Obrigado pela sua entrevista, Ferreira. Valeu. Foi ótimo. Daqui a pouco tem o Internacional Libertadores. Tchau.